senhores telespectadores, no nosso último programa viemos a Palmela para ver uma exposição que está agora no Castelo. Entusiasmei-me com a imagem do Camões e o programa acabou por ser Camões segundo Camões. Acabei por não dizer nada sobre Palmela. Como sabem, Palmela é a cabeça da Ordem de Santiago da Espada desde o século XV, desde 1423. É o rei Dom João I quem muda, porque a cabeça da Ordem estava em Alcácer do Sal. Antes disso, tinha estado em Mértola. A Ordem era dona de propriedades enormes, praticamente meio Alentejo era dela. Bom, e quando acabaram as guerras, não houve razão nenhuma para ter a sua sede na fronteira. Por isso, veio para aqui, muito perto de Lisboa, até 1834-35. O decreto acabou com as ordens e aquilo ficou inteiramente abandonado. Aqui em Palmela pode-se dizer que o tempo não tem fundo. Há 4.000 anos já se fazia aqui a famosa loiça campaniforme. Para a Europa, a primeira loiça decorativa que existe. Chama-se campaniforme porque um sino é assim, não é verdade? E essa loiça tem a forma de um sino ao contrário, assim, tem estas formas. E faziam pequenas incisões no barro mole e depois essas incisões eram cobertas por uma pasta de barro de outra cor e obtinham efeitos decorativos. Aqui há as grutas da Quinta do Anjo, onde apareceu muita loiça dessas. Aqui em Palmela também, ao ponto de se chamar essa loiça a loiça de Palmela. Está ligada, creio eu, com o sal, com o comércio do sal. Esta região daqui, todo o estuário do Sado, tinha muito sal. O sal foi sempre essencial para a vida e é o sal que faz nascer esse comércio rico da cerâmica campaniforme. Mas há muitas outras coisas antigas. Este castelo, que é uma beleza. A importância do lugar vem da própria topografia. É um arrochedo enorme, quase a pique. Aquilo é praticamente inescalável. Estava lá uma guarnição que via a entrada do rio, corre aos pés, e quando vinham corsários, piratas, era fácil dali correrem ao rio e defenderem a Barra do Sado. Isso é que torna importante a posição de Palmela. Palmela é a sentinela do Sado durante muitos séculos. Quando acabaram as guerras da Reconquista, é claro que as ordens militares perderam a sua razão de ser, mas não foram extintas. Os reis conservaram-nas como uma espécie de dignidade. Era uma recompensa que davam aos fidalgos que os tinham prestado serviços. Davam-lhes uma comenda, eram comendadores, eram cavaleiros e ficavam com a sua vida assegurada. Neste caso de Palmela, tinham um grande quartel, um edifício que foi mandado fazer pelo Filipe II, um quartel enorme, onde se instalavam eles, as famílias. É claro que a terra vivia inteiramente dessa função de cabeça do mestrado. Cabeça do mestrado queria dizer capital de uma grande parte do país. Os rendimentos de toda essa imensa região que fazia a ordem eram colhidos aqui em Palmela. Palmela é, portanto, muito mais antiga do que Setúbal. Setúbal teve um papel importante na época romana, mas depois perdeu essa importância e julgo que só volta a haver
uma povoação importante depois da conquista de Alcácer do Sal, porque antes disso, qualquer povoação que ali houvesse, se fosse de cristãos, os mouros arrasavam-na. Se fosse de mouros, arrasavam-na os cristãos. Bom, e sabe-se que é depois da conquista de Alcácer que os monges cavaleiros de Palmela põem lá embaixo uns postos fiscais para arrecadarem os impostos devidos pela navegação comercial. Quando traziam produtos, tinham que pagar um imposto. Esse imposto, metade era para o rei, para a coroa, metade era para a ordem. Isso acontece, portanto, no século XIII, mas rapidamente esses pequenos postos se expandem. Vai lá muita gente buscar o sal. O sal é essencial. O sal é a alma de Setúbal. No século XIV já fazem uma muralha para proteger a terra pequenina dos assaltos dos piratas. Quer dizer que era rica. Os piratas não vão onde não há dinheiro. Setúbal, a sua alma do sal está ligada com a pesca da sardinha. Os mares aqui são realmente muito ricos de peixe, e com a existência de uma população de almocrefes. Os almocrefes levam em récuas de animais grandes cargas de peixe salgado dos salineiros, levam para todo o sul do país e até a Andaluzia. Bom, ainda hoje, como sabem, no nosso Alentejo, o prato mais nobre que eles dão a todos os convidados é a sopa de cação. Bom, e uma pessoa fica um pouco admirada porque é que a sopa de cação há de ser um prato nobre. A explicação, creio que é esta, é que os povos comiam sopa sem cação. O cação era um peixe salgado, peixe do ar, que era para levado pelos almocreves de Setúbal. É claro, hoje já não há nem almocreves, nem sal, nem sardinheiros. Isso é uma das razões porque Setúbal se encontra numa fase de vida relativamente difícil. A população de Palmela era constituída por pequenos agricultores, porque os donos de toda a terra era a ordem, e a ordem não vendia. Os terrenos da ordem eram da ordem, mas eram aflorados. Aflorados quer dizer entregues vitaliciamente, mediante o pagamento de uma pensão, um foro, uma pensão enfitêutica, mas nunca eram donos. Os pequenos agricultores nunca eram donos. E isso explica que também nunca investissem muito. Em Palmela é uma terra sem palácios, uma terra de casinhas modestas, de pequenos lavradores que se dedicavam especialmente ao vinho. O vinho aqui era muito bom, e à produção pecuária. É da pecuária que vem o queijo. Tudo isso sejam vestígios. Ainda hoje o vinho de Palmela é um vinho de eleição, e ainda hoje o queijo de azeitão é um dos melhores queijos que se fazem em Portugal. É claro que tudo isto funciona à volta da cabeça do mestrado. Quando em 1835 acaba o mestrado, os exercícios foram fechados, deixou de haver, enfim, uma razão de vida, e a terra entrou numa rápida decadência. Esse período de decadência só termina quando, na altura de Fontes de Mel, depois da regeneração, depois de 1850, se faz a política dos melhoramentos materiais, das estradas, do caminho de ferro. As estradas rasgam o país em todas as direções, as matas são agricultadas. Aqui sabe-se que Palmela estava afogada por uma densa floresta com animais. Olhem, ainda no século XV, em 1384, o Nuno Álvares Pereira, quando esteve aqui, saiu pela mata e caçou um urso enorme. Caçou um urso e mandou de presente, como escárnio, ao comandante das tropas castelhanas que estavam a cercar Lisboa. Portanto, era uma mata fechada. Há até uma história, um dia um mestre passava e dizia
se estas terras fossem todas para dar pão, que ricos seríamos nós. E responderam-lhe, mas se as terras fossem para dar pão, para que é que vocês serviam? Vocês, a nobreza, claro. Pois bem, tudo isso se altera com a política dos melhoramentos materiais, com as estradas, com o caminho de ferro de Setúbal, e Palmela volta a reanimar-se, a ser uma grande produtora de vinhos, e em 1926, logo depois da Revolução de 28 de Maio, conseguiram a restauração do concelho. De então para cá, Palmela tem progredido constantemente. Um progresso inteligente, sem destruir o núcleo central, que é um grande pitoresco. São as casinhas modestas dos lavradores que fizeram a terra, até aos bairros novos, colocados na periferia da cidade. Eu digo cidade e não é cidade, é vila. É uma nobre vila. Mas o progresso aqui é evidente. O principal monumento é evidentemente o castelo. Por aquele castelo passou toda a história de Portugal. Mesmo nos tempos recentes, havia lá uma pequena guarnição militar comandada no século XIX por um Major Capelo. Teve uma série de filhos e todos eles pessoas extremamente notáveis na política colonial portuguesa do século XIX. Um deles é o célebre Capelo, que com Serpa Pinto e com Aivens fez a travessia desde Angola até Moçambique. Eram preparatórios de estabelecimento de uma grande área portuguesa que fosse desde a costa do Atlântico até a costa do Índico. Esses preparativos, como sabem, foram interrompidos por um ultimato inglês em 1890 que reclamou aquelas terras para a Inglaterra. Isso é um dos grandes choques do fim da nossa monarquia, mas outro filho do mesmo Major, é um governador de Luanda que fez a ligação de água desde o rio Bengo até à cidade, até Luanda. Isto é importante porque Luanda durante séculos viveu sem água para beber. As pessoas iam buscar a água às maiangas. Havia duas maiangas. Uma maianga era um charco, um grande charco. Um charco com a água do inverno acumulada. O charco de águas infestadas e podres. Havia a maianga grande e a maianga dos elefantes. E era ali, as pessoas tiravam água lá, não sei se a ferviam, se a filtravam, mas essa água era, enfim, extremamente perigosa para a saúde, e isso explicava que a vida em Luanda não durava muito. A duração média da vida de um europeu lá era 10 anos. Claro, havia pessoas que duravam mais de 10 anos, havia muitas pessoas que morriam no primeiro ou segundo ano por causa daquelas águas. Uma criança branca, nascida lá, não sobrevivia. Vivia poucos meses e morria. Bom, e portanto a população da cidade era aguentada por contingentes que todos os anos iam daqui para a África para ganhar a vida. Bom, isso é um exemplo realmente heroico. A partir do momento em que a água cristalina do rio Bengo passa a correr nas torneiras de Luanda, a cidade torna-se uma cidade sadia, a população cresce muito rapidamente e hoje Luanda é uma das mais populosas e mais formosas cidades de toda a África Ocidental. No castelo, sede da Ordem de Santiago, existe uma pequena dependência com muitas imagens do Santiago. Mas quem era esse Santiago? Há 3 Santiagos, aliás. Há o Santiago Apóstolo,
ao Santiago Peregrino e ao Santiago Matamoros, Santiago Cavaleiro. Santiago é o apóstolo da Espanha, é o grande santo do exército espanhol. Bom, e é uma das grandes figuras da Igreja em Espanha. Santiago de Compostela é um dos maiores santuários de toda a cristandade. E diz-se que é lá que está o túmulo do apóstolo Santiago. Bom, é claro que isso é uma história muito complicada, porque o apóstolo Santiago, que não se chamava Santiago, chamava-se Jacó, mas a palavra Jacó já foi evoluindo até dar Tiago, a dar Jacques, deu várias formas, mas ele era Jacó. Santiago Maior era Jacó. E foi realmente um apóstolo, que é companheiro de Cristo, que foi degolado em Jerusalém, porque depois da morte de Cristo continua a pregação. Agora, não tem nada a ver com a Espanha, nunca veio à Espanha, não, nada, conhece bem a vida dele. O que aconteceu foi que aqui, na Galiza, na cidade de Padrão, havia um túmulo da época romana que era objeto de uma grande veneração popular e diziam que era o túmulo do apóstolo. Quando abriram o túmulo, viu-se que o corpo que lá estava dentro não tinha cabeça dos apóstolos. O único que sofreu a morte por decapitação foi realmente esse Jacó, esse Santiago. Portanto, não há dúvida nenhuma, se aquele não tinha cabeça, tinha que ser Santiago. Alguns eruditos espanhóis defendem que se trata do túmulo de Prisciliano. Prisciliano é um teólogo herege espanhol do século III que defendia uma doutrina muito divergente da doutrina oficial da Igreja. Ele negava a Trindade, dizia que Deus é só um. Ele negava a ressurreição, dizia que a alma humana é uma parte de Deus. Ele negava até o matrimónio, dizia que é preciso manter uma pureza integral. Negava a alimentação pela carne. Bom, essa pregação despertou um grande interesse em grande parte da Espanha, sobretudo no norte. Muitos bispos aceitaram, o próprio Prisciliano foi feito bispo, mas a Igreja Oficial opôs-se e Prisciliano foi tentar obter a aprovação do Papa, mas foi preso, julgado e condenado à morte em Bordeus. Os seus fiéis que o acompanhavam trouxeram o corpo, decapitado naturalmente, para a Galiza e enterraram-no na cidade onde ele tinha nascido, que se supõe que seria Padrão. Portanto, o apóstolo Santiago seria uma reencarnação do herege Prisciliano. Bom, são coisas muito antigas sobre as quais não pode haver certezas. Foi aqui neste castelo de Palmela que Nuno Álvares acendeu as famosas almenaras. O que eram as almenaras? Lisboa estava cercada por mar e por terra, pela frota e pelo exército castelhano, e estava já numa grande aflição, estavam completamente cercados. Nuno Álvares era o fronteiro do Alentejo, veio por aí acima, entrou no castelo de Palmela, foi ao alto da torre de homenagem, aquela que hoje se vê, e com grandes feixes de palha dava-lhes do fogo, fazendo sinais para o castelo de São Jorge, onde estavam os defensores e que viam os sinais daqui, que iam dizer: vocês não estão sozinhos, contem connosco. E assim foi. As almenaras ficaram célebres. É um dos episódios ligados ao castelo, claro que tem outros episódios muito menos brilhantes. Estou a lembrar da morte do bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, quando, como sabem, Dom João II, logo que subiu ao trono, fez um processo e mandou degolar o Duque de Bragança, Dom Fernando, degolado na praça pública de Évora. O facto é que ele mandou degolar o Duque e confiscar toda a casa de Bragança,
o que fez com que a coroa era pobre, não tinha nada. Ele, Dom João II, dizia que o pai o tinha deixado rei das estradas e de repente ficou com os imensos bens da Casa de Bragança que vinham desde o tempo do Condestável. Também é verdade que essa execução indignou profundamente a nobreza portuguesa e então faz-se sim uma conspiração a sério para matar o rei, porque a conspiração avançou, metia muita gente, o rei tinha cheio de Setúbal, quando voltasse esperavam cair-lhe em cima e matá-lo no próprio momento do desembarque, mas alguém o preveniu na véspera, olhem, um irmão do Dom Garcia de Menezes, e o rei mandou prender toda a gente. Este Dom Garcia de Menezes era bispo de Évora e era um fidalgo importantíssimo, tinha sido comandante do exército, mandou-o meter numa cisterna do Castelo de Palmela. Ainda lá está o sítio onde ele esteve preso. É claro, foi muito bem tratado, deram-lhe de jantar e depois do jantar ele teve uma dor e morreu. É claro que toda a gente sabe que o Dom Garcia foi envenenado pelo príncipe perfeito. Outro episódio dali é o do Sr. Dom Jorge. O Sr. Dom Jorge era filho bastardo do rei Dom João II. E o Dom João II fez todo o possível para que ele lhe sucedesse no trono. Bom, mas Dom Jorge era uma fraca figura, era anão, era corcunda, pelo que se sabe dele, era vagamente aparvalhado e realmente, apesar de ser filho de rei, nunca conseguiu ter papel nenhum importante na política portuguesa. Viveu toda a vida aqui em Palmela, no castelo, e lá está a arca com os seus despojos, porque ele queria que lhe fizessem um grande túmulo, mas coitado, nem na vida nem na morte lhe fizeram a vontade. Muitos outros episódios estão ligados ao Castelo de Palmela, mas o mais importante aqui no castelo não são as lembranças históricas, é a espantosa vista que se tem do Alto das Muralhas. É uma vista circular, vê-se desde Santarém até Évora, é meio país que se vê. E no século XVI até havia um ditado: lindas vistas tem Palmela. Eu não sei bem o que isso queria dizer. Lindas vistas tem Palmela, claro que tem, mas isso também queria dizer lindos projetos que não se realizam. Bom, uma linda vista para Palmela seria a transformação daquele grande conjunto de ruínas num museu histórico das várias épocas da história nacional. Mas também este projeto não passa de uma linda vista. Hoje, como sempre, lindas vistas tem Palmela. Thank